Boa noite, irmãos. Vamos fazer uma prece de abertura. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, pedindo o apoio dos bons espíritos, que possamos em cada encontro estarmos nessa conexão com o bem, com a frequência do bem, da paz, do amor, e possamos aprender e ensinar e ajudar a humanidade dentro daquilo que é a proposta da doutrina espírita. Assim, pedimos permissão para iniciar essa nossa atividade. Assim seja. Bom, irmãos, nós vamos falar hoje sobre campo mediúnico, estrutura informada. A estrutura da palestra vai ser assim. Vamos falar sobre processo mediúnico, plasma cultural, produto mediúnico, faculdade mediúnica, campo mediúnico, matéria pura e estrutura informada e conclusões. É bastante coisa, mas vamos tentar ver se conseguimos trabalhar. Então, fazem parte do campo mediúnico, que é o nosso objetivo principal. A faculdade mediúnica, o processo mediúnico e o produto mediúnico, né? E isso é uma introdução ao campo mediúnico. Vamos ver que ele é muito mais amplo. Então, o que é um processo mediúnico? É a interação entre os dois polissistemas, que nós já conhecemos, trabalhamos no GEM, né? Que se viabiliza através de um conhecimento possível dos dois agentes e produzem valores com significação universal. Para que ocorra o processo mediúnico, compõe-se o campo mediúnico. Então, no processo mediúnico, no processo mediúnico ocorre uma integração do campo elétrico, do momento magnético e da ordem, e que pelo extraordinário poder do biparticulado integra o visível ao invisível. O biparticulado é esse processo dos dois polissistemas. Então vocês vão ver que o irmão Grimm fala muito integração campo elétrico, momento magnético e ordem, né? Vamos depois comentar alguma coisa mais para frente. No processo mediúnico, cada partícula, átomo, molécula, cristal, célula, sociedade, pensamento faz influência. É sutil, mas é real. Tudo participa do processo mediúnico. Ele precisa ser conhecido pelos cientistas, assim como já foram reconhecidos pelos médiuns, artistas, líderes espirituais, filósofos, ao longo da história humana. Interessante vocês pegarem o livro do Citro, do Máximo Citro, que é o campo básico do universo, vocês vão encontrar algo muito parecido com isso aqui, né? Então, são médiuns que vão captando e vão nos trazendo essas informações. Isso aqui é do irmão Grimm. Plasma cultural. Bom, o irmão Grimm tem falado muito em plasma cultural. O universo é uma construção de energia, sendo que o plasma cultural vai acontecendo consistência. O irmão Grimm fala que o universo não é construído por tijolos, mas sim por energia, né? Então, plasma são concentrações de núcleo de energia que são oriundos da faculdade mediúnica, criando campos mediúnicos que, pelo processo mediúnico em ação, constitui um código de interação no palco das trocas mediúnicas. Então, toda vez que nós pensamos, nós geramos os plasmas culturais. A consciência cria o plasma cultural. No campo mediúnico, o pensamento cria energia. O plasma cultural espírita é resultado da súmula do pensamento. São substâncias da composição da mente concípio, onde a matéria alcança forma, formando o mundo real. Então o irmão Grimm fala, não existe nada no mundo sem que antes tenha passado pelo pensamento primeiro. Primeiro nós criamos esse plasma e depois nós materializamos. O plasma cultural espírita possui energias intensas e profundas, atinge toda a Terra, criando novas conjecturas, indagações, realizações, demonstrando que o invisível é, para cada um, o sensível. O processo mediúnico permite a materialização, a transformação da energia do plasma cultural em matéria.
Então, o processo mediúnico permite essa materialização, gerando o produto mediúnico. Aí temos o produto mediúnico. É um produto cultural gerado a partir da interação entre os polissistemas. O produto mediúnico representa a materialização do plasma cultural. O plasma cultural é fundamento e princípio que se aplica na construção, desconstrução e reorganização de toda a vida humana. O plasma é processo de toda a cultura e civilização terrena e universal. Depois nós vamos dar uma parada e vamos tentar conversar sobre esses conceitos. O produto mediúnico instrumentaliza o homem para alcançar o invisível em toda a natureza. O produto mediúnico é a materialização do plasma cultural, é uma força espiritual, é energia que ilumina, fortalece, alimenta e faz a ressignificação do mundo. O produto mediúnico deve ser visto como resultado da consciência de seres inteligentes que estão sempre em prontidão para a construção do novo. O plasma cultural vai atingir todo o conhecimento científico. A civilização, através do plasma cultural, faz o processo da religação entre o que existiu, existe e existirá. E o produto mediúnico é resultante da inteligência analítica. Então, os espíritos dizem o seguinte: nós somos limitados pela matéria, né? Quando desencarnamos, quando alguém desencarna, ele assume a sua potencialidade, né? E ele adquire uma inteligência analítica, que é uma capacidade muito maior do que nós temos hoje de avaliar e analisar os fatos. Aí temos a faculdade mediúnica. A faculdade mediúnica acompanha o espírito, acompanha a sua consciência, representa a força da totalidade do seu ser em instantes diferenciados do processo evolutivo. A faculdade mediúnica é do espírito e não do corpo. Isso é fundamental que fique claro, né? Não é porque eu vou comer, tem livros que colocam algo assim, tem um médium de efeitos físicos, eu vou ver o que ele come e vou adquirir essa característica ectoplasmática. Não. Cada um de nós, já ao reencarnarmos, temos a definição da nossa potencialidade. A faculdade mediúnica é uma sintonia com o cosmos, é uma ligação com a natureza, com todo o universo. A faculdade mediúnica, ela é ligada ao código básico do universo e ao código básico de cada um de nós. E ela é aberta e plural. Por mais que eu diga que eu não quero aprender mais nada, me tranquei num quarto, fechei tudo, não vou aprender mais nada. Pela faculdade mediúnica, nós estamos aprendendo. Ninguém se isola. Inerente a cada indivíduo, manifesta-se em todos, compõe a consciência de cada um, fortalece a autoconsciência, está ligado ao tempo e espaço. A faculdade mediúnica é núcleo ativo de comunicação com a vida, é núcleo que integra uma inteligência a outra inteligência, representando sempre, pelo processo mediúnico, alcance de novas recriações, repaginações, dimensões históricas. Então, ela permite alterações fundamentais na sociedade. A faculdade mediúnica é capaz de produzir artefatos, linguagens, signos diferenciados, com significados diferenciados, que alcançam o tempo, fazem um movimento no espaço e se utilizam dos instrumentos da cultura. Ela está sempre em processo de crescimento. Nós reencarnamos com uma característica, mas nós não ficamos limitados. Nós estamos sempre, a cada momento, alterando essa nossa potencialidade. Ela representa um fluxo que alcança o tempo, permeia as consciências e traz aos indivíduos súmulas com sentido existencial, sendo que o médium consegue melhor compreensão do seu próprio ser. Aí entramos no campo mediúnico. Campo mediúnico representa uma região que permite a comunicação mediúnica. Todo espírito encarnado ou desencarnado participa desse campo. Dentro do campo mediúnico, há a composição do campo elétrico, momentos magnéticos e da ordem, né? Vamos falar sobre isso aqui mais para frente. Campo mediúnico em comunicação com o código básico do universo e do indivíduo
é responsável pela estrutura e organização do processo mediúnico, que através da faculdade mediúnica opera as manifestações dos dois polissistemas culturais. Então, nós estamos vendo aqui alguns conceitos, mas vamos ver que esse campo mediúnico é algo muito mais complexo e mais interessante. O campo mediúnico é o resultado de um conjunto de redes interconectadas em interação contínua que possibilita processo crítico de comunicação e informação que alcança todo o universo. O campo mediúnico integra a inteligência à comunicação cósmica entre encarnados e desencarnados. O campo mediúnico se comunica com todo o universo, tudo tem correspondência. Ele está em sintonia com todas as redes da natureza. Ele é homeostático, representa equilíbrio, estrutura, organização, auto-organizadora. Homeostático quer dizer, ele se regula a si próprio, ele tem uma autorregulação. Campo mediúnico permite que o processo mediúnico produza linguagens de cunho científico, filosófico e religioso. E aqui eu marquei, até numa cor diferente. O processo mediúnico é extremamente importante para o equilíbrio humano. Campo mediúnico, vinculado a cada indivíduo, está sempre revigorando o seu código básico, bem como o código básico do universo. Então, claro, o campo mediúnico é maior que o processo e é expresso em segmentos que são denominados potencialidades, por exemplo, faculdade de efeitos físicos, vidência, etc. Aí nós vamos relacionar o campo mediúnico com plasmas. O campo mediúnico é absolutamente plasmático, compondo a cultura plasmática doutrinária espírita. O campo mediúnico está sempre em movimento, é a energia que plasma a cultura. O universo é uma construção constante de energia. E o plasma cultural vai gradualmente alcançando consistência, compondo e agenciando todo o conhecimento e sabedoria do processo civilizatório, terreno e cultural. Aqui vamos dar uma parada. Então, o irmão Grimm falou, não há nada que nós enxerguemos que não tenha primeiro passado pelo nosso pensamento, né? Então, vamos para o centro de Curitiba, vemos grandes prédios, né? Vamos olhar cidades como Dubai, cidades chinesas, prédios enormes. Aquilo foi construído do nada? Não. Pessoas pensaram, pessoas criaram mentalmente. Eu estava assistindo um programa sobre Júlio Verne. Então, ele, no final da vida, ele sofreu um atentado, um sobrinho que tinha inveja dele deu um tiro, ele foi ferido na perna, ficou mancando, e ele já tinha uma característica depressiva, e ele ficou muito depressivo. Ele queimou muitas obras, mas algumas ele deixou. Tem uma que ele fala como que seria Paris no século XX. Né? Então, ali ele já prevê grandes edifícios. Aí a pessoa que estava comentando o programa diz, é realmente fantástico, que na época você tinha construções de alguns andares, mas não havia uma concepção de grandes edifícios. E ele conseguiu ver aquilo. Ele enxergou o futuro, ele fez uma composição mental, mas ele, a partir dali, ele foi construindo para que mais tarde se materializasse aquele plasma. Ele criou o primeiro plasma dos edifícios. Então, tudo que nós temos foi criado mentalmente. Por exemplo, hoje nós temos um produto que é extremamente viciante. As pessoas querem segurá-lo mesmo que ele não esteja, que não consiga usar esse produto. O ser humano consegue ficar 5 dias sem água, 1 mês sem alimentos, mas ele não fica sem esse produto. O que é? Oi? Quem falou? O que é? É o telefone celular, é o smartphone, né? Nós não ficamos. Vocês acompanharam uma época aí que o WhatsApp entrou em crise, foi um caos, né? Meu Deus, aquilo ali. Mas como é que surgiu isso aqui? Foram os ETs que trouxeram? Você sabe que tem gente que fala isso, né? Tem uma corrente aí que diz que os ETs entraram em contato com o Steve Jobs e passaram para ele. Bom, vamos deixar para lá.
Steve Jobs trouxe o celular nessa configuração que nós conhecemos em 2007, né? Já em 92, a IBM já tinha um telefone celular. Ela já tinha um celular, claro, era um tijolão, tela de toque, mas extremamente caro, né? O grande mérito do Steve Jobs foi popularizar o celular. E hoje nós não vivemos sem o celular, né? Aí, você fala isso para uma pessoa de 17 anos, ele não vai acreditar que antigamente não se usava o smartphone. Porque é tão importante, tão prático, né? Eles vão perguntar, como é que vocês viviam sem o celular? Vamos dizer, melhor do que vivemos hoje. Porque as coisas demoravam para chegar. Hoje, os problemas chegam em tempo real, você tem que responder em tempo real, se não responde, as pessoas ficam brabas. Era muito melhor antigamente, mas temos que nos acostumar. Então, foi uma construção, foram plasmas mentais que foram sendo materializados. Então, tudo que nós temos aqui, nós fomos construindo, fomos materializando. Mas tudo se materializa com data para acabar. Tudo tem data para acabar. O irmão Grimm disse o seguinte: o que nós temos hoje da civilização grega antiga, dos romanos? Muito pouco. Muito pouco, tá? Tem civilizações que nós nem sabemos se existiram realmente, né? Atlântida, será que existiu? Tem outras civilizações que não existiram há 3.000 anos, 4.000 anos, não temos mais nada. Tudo é um plasma que vai sendo materializado e com data para terminar. Tem um programa muito bom que passa no History, que é O Mundo Sem Ninguém. Então, eles, baseado em cidades abandonadas, prédios abandonados, eles vão levantando o que acontece. Se a humanidade desaparecesse da Terra, o que aconteceria daqui a 30 anos, 50 anos, 100 anos? E eles vão mostrando que sem o ser humano para fazer manutenção, as plantas tomariam conta, os pássaros levariam sementes para os prédios, nasceriam árvores, as barreiras, as barragens se romperiam, tudo começaria a se degradar. Em questão de 500 anos, ficaria muito pouco. 1.000 anos, menos ainda. Aí, numa das aulas, 2017 ou 2018, o irmão Grimm perguntou: será que não houve uma civilização antes da nossa? Né? Na mesma época, em 2018, 2 pesquisadores, um da NASA e um de uma universidade americana, eles fizeram um artigo, publicaram um artigo hipotético. Eles dizem o seguinte: vamos supor, se há 60 milhões de anos atrás tivesse existido uma civilização que atingiu o mesmo nível tecnológico que nós atingimos, 200.000 anos, nós temos 200.000 anos de tecnologia para chegar até hoje. Então, se essa civilização tivesse existido há 60 milhões de anos, durado 200.000 anos, nós conseguiríamos encontrar alguma informação? Eles dizem, nada. Não conseguiríamos encontrar nada. 200.000 anos, em termos geológicos da Terra, equivale a uma camada de milímetros. Não sobraria nada. Então nós não sabemos. Se existiu alguma civilização, nós nunca saberemos. Eles buscam e propõem outras formas de verificar. Então, verificar, por exemplo, o CO2 na atmosfera. Isso é possível pela deposição que acontece nas rochas. Então, aí é possível verificar se houve, né? Então, eles vão ter que aprimorar muito a pesquisa. Mas não sobraria nada. Aí alguém pode perguntar, sim, mas e os dinossauros? Nós temos muitos fósseis. Só que os dinossauros dominaram a Terra durante 135 milhões de anos. 135 milhões. Só que nós temos quase nada deles. Quando alguém encontra um novo fóssil, é uma festa, não sei se vocês já viram. Anunciam no jornal, fazem artigos. Nada, não sobra nada. E eles colocam o seguinte, a fossilização, para existir, são condições muito difíceis. Então, com certeza, nós nunca vamos ter um retrato completo dessa época dos dinossauros. Nós vamos ter algumas informações. E se existiu alguma civilização,
Nós não saberemos. Bom, vamos continuar. Então, campo mediúnico e faculdade mediúnica. O campo mediúnico em cada homem faz o processo de conservar, regenerar, decodificar, reorganizar, adaptar e gerar cultura. A função do campo mediúnico é proteger a faculdade mediúnica, incentivar seu funcionamento, estimular o processo mediúnico, permitindo que apareça o produto mediúnico. Então, o campo mediúnico tem uma função extremamente importante ligada à faculdade mediúnica. Há um campo mediúnico, energia no universo, há um campo mediúnico no universo, que protege, permite o crescimento, o progresso e desenvolvimento do campo mediúnico individual. Então, o irmão Grimm falou, existem diversos campos mediúnicos. Né? Há um campo mediúnico do universo e que está procurando ajudar, proteger cada campo mediúnico individual. Ele fala que para avaliar o campo mediúnico é preciso compreender as vibrações das emoções que alcançam o organismo e interferem no campo mediúnico, afetando positiva ou negativamente o processo mediúnico. Registram-se no produto mediúnico, limitam ou expandem a faculdade mediúnica. Então, o campo mediúnico é altamente sensível às ondas dos campos de emoções. E achei interessante até trazer isso aqui. Como obter resultados mediúnicos? Então, o irmão Grimm coloca, no campo mediúnico, a fé e a convicção são fundamentais para se fazer essa comunicação mediúnica e produzindo resultados e constituindo um novo. E devemos conjugar o código básico do universo com o código básico do indivíduo, alcançando no plasma da massa crítica cultural os significantes e os significados que operam resultados. Beleza, né? Como é que eu vou conjugar o código básico do universo e do indivíduo? Também os espíritos nos dão as informações. Como alcançar o código básico do universo? Os treinamentos são diversos. Autoconhecimento, reflexão, meditação, interação com o próximo, poder do silêncio, o exercício de ser a fé no Criador e a consciência mediúnica propriamente dita. Então, quando se faz consciência transcendente, num átimo de segundo, se alcança o código básico do universo. Então, a meditação, né, a reflexão são instrumentos fundamentais. Critérios para a comunicação mediúnica. Todo homem é médium, pois existe na força da faculdade mediúnica. Para ele conseguir a comunicação, ele tem que satisfazer alguns critérios, como a ordem moral, o recolhimento, a fé no Criador e o domínio do sistema de ideias espíritas. Né? Estudar a doutrina. Assim, ele será capaz de processar informações e produzir fenômenos que estão associados ao campo mediúnico, tais como psicofonia, vidência, psicopictografia, oratória, psicografia e outros. E aqui ele coloca um fato, né, bem interessante. O conhecimento científico, técnico, tecnológico não é suficiente para alcançar o campo mediúnico. Aí ele fala, é necessário trabalhar a metodologia imanente. Então, nós não vamos conseguir... vou estudar física e vou ficar um especialista em física e vou alcançar esse campo. Não, você vai conhecer as ferramentas da física, mas ela não será suficiente para você encontrar, pesquisar o campo mediúnico. Então, vamos precisar trabalhar essa metodologia imanente. O campo mediúnico é princípio universal que revela, através dos médiuns, princípios de ciência, filosofia e religião. Mostra o sentido real dos mundos invisíveis. Então, para isso, só através da pesquisa imanente. Por exemplo, nós temos um grande estudo feito em parapsicologia. Quem acompanhou deve ter, né, visto. Eles usavam a matemática, no caso, a
estatística, achando que, trabalhando aquela ferramenta, eles iriam, a partir dali, ter informações novas e compor uma nova teoria. Eles ficaram só na parte mecânica de fazer testes estatísticos. Não saíram daquilo. E hoje quase não se fala na parapsicologia. O campo mediúnico segue princípios e leis fundamentais do universo e se compõe dentro da harmoniosa complexidade da natureza. E aqui vem uma coisa fantástica. A força do campo mediúnico é a medida do equilíbrio do universo. Quando o irmão Green trouxe essa afirmação, eu fui perguntar, está correto, irmão? Ele falou, por incrível que pareça, está correto. Por mais difícil que seja entender, é isso mesmo. Integrando desde as partículas, então, o campo mediúnico, integrando desde as partículas subatômicas a toda a agregação do pensamento no universo, faz entendimento, desenvolve teorias de que o campo mediúnico, força invisível, contém o universo unido, bem como lhe determina o tamanho e a forma. Campo mediúnico contém o universo unido e determina tamanho e forma. O pior é que os espíritos sempre nos disseram isso. Vocês vão entender por quê. Campo mediúnico, a faculdade mediúnica e o processo mediúnico representam uma estrutura homogênea, constituindo o campo primordial da vida, da inteligência, da evolução, do espírito do homem. O campo mediúnico contém todas as variáveis do universo, incluindo todas as partículas atômicas e subatômicas, sem desfigurar o sentido vetorial do pensamento humano. Então, o campo mediúnico contém tudo. O campo mediúnico advém de toda a inteligência no universo. Portanto, na composição, construção e funcionamento de diversos campos, como, por exemplo, o campo eletromagnético da Terra. O campo mediúnico está integrado, conectado aos campos gravitacionais e eletromagnéticos do universo. Está ligado a tudo. É complicado, né? Campo mediúnico, em comunicação com o código básico do universo e o código básico do indivíduo, é responsável pela estrutura e organização do processo mediúnico. E o campo mediúnico é basicamente informação, comunicação transdisciplinar. Então, vamos parar um pouquinho e ver uma afirmação que eu marquei aqui em cima. A doutrina afirma que o espírito dorme na pedra, respira nas plantas, move-se nos animais e pensa nos homens. Todos conhecem isso aqui, né? Como que é um ser encarnado? Cada um dos irmãos, nós somos o quê? O espírito, através de um perispírito, que está ligado a um corpo físico. Como que o perispírito está ligado ao corpo físico? Através do campo elétrico e do momento magnético de todas as partículas atômicas. Então, há um campo, que é o perispírito, que mantém cada um de nós como estrutura organizada. Tá? Os animais. Existe também, para os animais, nós não temos espírito, temos protoespírito. É algo anterior ao espírito. Também eles vão ter um proto-perispírito. Os animais têm um proto-perispírito. Então, o animal também. Há um proto-perispírito que mantém o animal vivo. Os vegetais também há um proto-perispírito. Os animais têm um protoespírito, os vegetais protoespírito, um proto-perispírito que mantém os vegetais vivos. E os minerais? Pelo que está escrito aqui, é a mesma coisa. Há um campo mediúnico que tem um proto-perispírito que organiza os minerais. Então, o campo mediúnico organiza o universo. Está aqui. Sempre esteve aqui. Mas só agora que nós temos condições de entender o que o irmão Green nos diz. Aqui, ó, uma frase que o irmão Green fala: aquilo que se vê é feito de coisas que não se veem pelos olhos da matéria. Então, tudo que nós temos no universo são campos. E esses campos organizam a Terra, os planetas, Sol, o universo inteiro.
Por mais incrível que pareça. Mas sempre esteve a informação aqui. Ó. Claro, a gente via, dorme na pedra. Sempre foi esquisito, dorme na pedra. Mas agora está claro, na realidade é um protoespírito que organiza a matéria e gera os minerais. Bom, campo mediúnico e redes. O padrão da vida é sempre da complexidade de redes naturais. O campo mediúnico representa com todos os seres vivos e seres não vivos. Isso é importante. Todos os seres vivos e seres não vivos. Uma formação de redes interconectadas. Tudo influencia. O campo mediúnico está em interação contínua, há um processo de comunicação que alcança todo o universo, são campos que interagem, o visível e o invisível, o material e o espiritual. O campo mediúnico está em vibração constante, compondo redes de informação e comunicação. O campo mediúnico dinâmico é um sistema vivo, onde o padrão é de redes, em ciclos de retroalimentação com todas as redes inteligentes do universo, da natureza, criando harmonia. Todo o sistema mediúnico está vinculado ao sistema complexo do universo. E aqui ele coloca uma frase: importante é pesquisar e não parar de pesquisar a pesquisa. Né? Por gentileza, esse padrão de redes é a rede do conhecimento que permeia o universo? Tudo. É a rede do conhecimento, é a rede que nós temos na natureza, todo o padrão de rede que nós temos. O campo mediúnico segue princípios e leis. Aqui, ó, campo mediúnico é matemático. É isso que é interessante que o irmão Green coloca. Ele segue princípios e leis fundamentais do universo. Trabalha segundo princípios matemáticos. A quantidade de energia pode ser expressa por equação. Então, ele está dizendo para nós que é possível chegar. Nós temos condição. Mas ele coloca, pela pesquisa imanente. Até eu vou propor, para que seja feita numa dessas reuniões, uma palestra sobre pesquisa imanente. O campo mediúnico apresenta características próprias, fundamentos, padrões, leis, vibrações, sons e tons diferenciados a serem pesquisados. O pensamento, o campo mediúnico é abstração matemática, teoria dos quanta. A quantidade de energia em cada campo mediúnico pode ser expresso por equação. Há um funcionamento no campo mediúnico que deve ser pesquisado. E aqui também ele afirma, campo mediúnico é quântico. Campo mediúnico são quanta, pacotes de energia. O campo mediúnico é operação na composição dos quanta, pacotes de energia, partículas, ondas vibratórias, numa composição de campos que fazem a realimentação e retroalimentação em todo o universo. Nós podemos usar a teoria geral dos sistemas para estudar o processo, o campo mediúnico. Então, o campo mediúnico faz a regulação através do campo elétrico, do momento magnético e da ordem nos dois seres. Quando há comunicação, os dois seres fazem a regulação, os dois ajudam a fazer a regulação. A ligação se faz através do quê? Campo elétrico, dos campos elétricos, momentos magnéticos, para compor a ordem. Todos fazem regulação, tanto encarnado como encarnado. O que é essa regulação? Quando vocês estão no carro ou estão em casa, aquele calor extremo, né? Ou frio também, vocês vão lá no ar-condicionado e colocam uma temperatura. Vamos supor, vou colocar, está muito quente, eu vou colocar 20 graus. Então, o sistema se regula, há um sistema eletrônico que faz a regulação para manter a temperatura em 20 graus. O campo mediúnico também tem uma regulação própria, para que os dois agentes fiquem em equilíbrio. Então, ele regula para que o campo elétrico, o momento magnético e a ordem se mantenham com estabilidade dentro da indeterminação e da incerteza. Ele deixa fluir como uma estabilidade que lhe é próprio. Então, vivemos numa indeterminação e incerteza, mas o campo mediúnico produz uma regulação para que haja ordem.
Então, o campo mediúnico é um campo bem controlado. O médium, quando reencarna, já tem as medidas do seu processo mediúnico. Tá? Todos nós já temos uma potencialidade. Podemos ampliar dentro de limites, inclusive ligado ao código básico do universo e o código básico de cada um. E aqui uma frase que o irmão Grimm trouxe também: sem o campo mediúnico, a humanidade estaria atrasadíssima. Se nós chegamos até hoje, foi por causa do campo mediúnico. O campo mediúnico compõe a ordem e a relação das coisas e dos celulares entre si. Todos os fenômenos da natureza, todas as leis são as mesmas para todos os sistemas que se movem uniformemente, uns em relação aos outros. Há uma harmonia universal. O campo mediúnico está sempre revigorando o código básico de cada um, bem como o código básico do universo. Há um equilíbrio entre todos. A ação do campo mediúnico está associado à essência de cada um, na combinação do código básico do universo com o do indivíduo, permitindo a comunicação mediúnica entre os agentes encarnados e desencarnados. E aqui nós vamos começar a falar sobre estruturas informadas, que é um dos títulos lá dessa palestra. A essência do campo mediúnico é informação. In-formação. É diferente de informação. Informação contínua, sem tracinho, a teoria da informação é a teoria que permite a comunicação entre celulares. A teoria da informação. Aqui nós falamos de informação. A unicidade mediúnica está relacionada com a informação e a comunicação dos dois polissistemas. E deve-se compreender as estruturas informadas. O que é essa informação? É uma conexão sutil, quase instantânea, não evanescente, não energética entre coisas, em diferentes locais do espaço e eventos em diferentes instantes de tempo. Essas conexões são denominadas não locais, quando vocês estudam física, ou transpessoais, quando vocês estão trabalhando tudo sobre a consciência. Então, essa informação é uma conexão extremamente sutil, rápida, tá? Entre todos, pode acontecer entre todos. A informação liga coisas, partículas, átomos, moléculas, organismos, ecologia, sistemas solares, galáxias inteiras, assim como a mente e a consciência, associadas com algumas dessas coisas, independentemente de quão longe elas estejam uma das outras, de quanto tempo se passou desde que se criaram conexões entre elas. A informação, essa informação com tracinho, não é relacionada à teoria da informação. Essa informação com tracinho é uma variedade ativa e fisicamente efetiva que forma o recipiente, seja um quantum, uma galáxia, um ser humano. Essa informação, ela forma alguma coisa, tá? O plenum cósmico transporta a informação. Então, o que é plenum cósmico e vácuo quântico? O vácuo quântico se estende sobre o universo. Ele transporta luz, energia e pressão. Existem vários campos, entre eles o chamado campo do ponto zero. E nós temos o plenum cósmico. O plenum cósmico registra todo o conhecimento, faz comunicação e informação para toda a realidade manifesta. Ele transforma a informação e constitui a base do nosso universo. E o que é o campo básico do universo? É um campo cósmico que interliga tudo na base e nos fundamentos da realidade, conservando e transmitindo informação, conectando o que existe. Campo básico do universo. É um campo de informação baseado no plenum cósmico. Então, há uma confusão, e eles trabalham o plenum cósmico como se fosse o campo básico do universo. Campo de interconexão que conserva e transmite informação. É a memória duradoura do universo. Mantém os registros de tudo que já aconteceu no cosmos. Essa é a conceituação do campo básico do universo. O campo mediúnico é uma estrutura informada.
ele armazena essa informação que vai compor a forma de seres. Os espíritos e os médiuns fazem uma interação em um campo que não é só eletromagnético. Isso aqui o irmão Grimm falando. Por exemplo, a estrutura informada não é visível, mas é responsável pelo design, até mesmo o nascimento de todos os seres vivos. Então, os campos básicos são estruturas informadas. Elas vão manter a forma de todos os objetos, seres vivos, seres não vivos. O campo mediúnico vai permitir que se alcance a estrutura informada. É uma estrutura informada. Quando se faz um pensamento, se pensa em forma. Estamos trabalhando em estruturas informadas. Aqui ele coloca, o pensamento é uma estrutura informada. Aqui um exemplo que o irmão Grimm trouxe. O campo mediúnico produz materializações. Por exemplo, é muito comum nós ouvirmos uma espécie de animal entrou em extinção. Um conjunto de plantas entrou em extinção. Depois de alguns anos, reaparece aqueles animais e aquelas plantas. O irmão Grimm fala, isso é em função da lei de transalto-eco, administração dos sistemas, e transalto-eco, organização dos sistemas vivos. Quando há necessidade, essa forma desses seres, que é informada, ela está no campo mediúnico. Então, através de ectoplasma, usando humus na natureza, até a energia do campo mediúnico, que faz uma materialização do animal. Se materializa o animal. Macho e fêmea. Eles acasalam, têm os filhotes, e depois os filhotes vão recompor uma nova geração. Então o irmão Grimm fala, vocês não dominam nada. Vocês podem tentar destruir, mas a natureza é mais forte que vocês. Nascida a primeira geração dos animais, eles iniciam uma linha de vida. Ele dá dois exemplos. A galinha de Angola, em Angola, foi extinta, os perus silvestres nos Estados Unidos foram extintos, mas hoje eles estão em grande quantidade por aí. Tá? Então, tudo guardado no campo mediúnico. E aí nós entramos na visão da matéria. Existe uma coisa chamada matéria pura, que Aristóteles já trouxe. Matéria pura não tem forma, é um oceano imóvel. Matéria pura é como se fosse o fluido cósmico universal. Né? Kardec também já trouxe para nós. Aí nós temos a matéria combinada. Quando a matéria pura encontra uma forma, ela se torna matéria combinada. E nós temos a matéria informada, que é um campo informado, que é um estado intermediário entre matéria pura e matéria combinada. Vejam bem uma coisa. O que é perispírito? É um campo informado. Perispírito não é matéria? Nós temos desde as obras de Kardec dito, perispírito é matéria. É um tipo especial de matéria, mas é um campo informado. É ele que mantém a forma do nosso corpo. É o perispírito. Então, através do espírito, perispírito, corpo físico. Mas é o perispírito que organiza a matéria. Gabriel Delane diz o seguinte, se querem estudar a fisiologia do perispírito, estudem a fisiologia do organismo. Porque tudo que vocês encontram no organismo está no perispírito. Então, o corpo é composto de matéria informada e matéria combinada. Nós só estamos vivos porque nós somos matéria combinada, é isso aqui, matéria combinada é isso que nós tocamos e vemos, e a matéria informada é o perispírito, que está mantendo a organização do nosso corpo. Se o perispírito se afastar, o corpo se desorganiza. A matéria informada é o perispírito, que é um campo. Matéria combinada é o corpo físico. Então, campo básico e código básico são estruturas informadas. Campo básico e código básico são estruturas informadas. Eles vão manter e vão gerar a forma. O produto mediúnico renova é matéria combinada. Claro, o produto mediúnico é o resultado. O conteúdo que nós temos aqui é matéria. Tá? É um produto mediúnico.
E o produto mediúnico faz o universo respirar. Isso aqui é interessantíssimo, ó, essa afirmação. Então, o campo básico do universo é formado por diversos campos: campo mediúnico, campo eletromagnético, campo gravitacional, campos informados, etc. Campos informados. O campo informado atua sobre a massa, mantendo sua forma, sua estrutura e suas funções. Age também na parte externa, permitindo interações e comunicações entre campos. Então, o perispírito mantém e organiza o corpo físico, mas ele também permite comunicação com outros seres que também têm campos. Então, por exemplo, o perispírito. Então, isso aqui eu tirei da obra do Citro, né, essa informação. Muito, muito interessante. Eu acho que ele, a nível mediúnico, captou muita coisa ali. Então, veja, voltamos àquele conceito. A doutrina afirma que o espírito dorme na pedra, respira nas plantas, move-se nos animais e pensa nos homens. Então, códigos e campos são estruturas informadas. O perispírito é um campo informado, que eu também posso dizer que é uma matéria informada. Porque todo campo é um tipo de matéria que guarda o código básico. Então, quem guarda o nosso código básico é o perispírito, que é um campo. Ah, mas espera aí, o DNA? A ciência já decodificou o DNA. Não, ela decodificou a parte que está material. O DNA está no perispírito. Aquele DNA é a materialização. Aí o irmão Grimm falou o seguinte, até para que as pessoas, né, não entendessem bem. O DNA é máquina de escrever. Sentido seguinte, você pega uma máquina de escrever e vou escrever um poema. Digitei. Foi a máquina que escreveu o poema? Não, ela foi o mecanismo. Quem escreveu foi o indivíduo. Então, aquele DNA é o resultado. Quem gerou aquele DNA é o perispírito, que é um campo informado. Então, os campos informados mantêm os códigos básicos que também são informados. Eu resolvi trazer isso aqui porque é interessante. Desenhado no século I depois de Cristo por Herón de Alexandria, a primeira máquina a vapor documentada. Por que no momento que ele criou essa máquina a vapor, não aconteceu uma revolução industrial que só veio acontecer em 1760? Vocês veem a capacidade desse indivíduo de conseguir materializar algo naquela época. Não havia mentalidade. Ele trouxe uma série de coisas, mas a mentalidade da época não permitiu ele ir para frente. Só em 1760 é que foi possível. Né? Então, alguns indivíduos vêm para trazer algumas informações, criam um plasma cultural, um plasma mental, até conseguem materializar uma parte, mas aquilo fica restrito, por causa que a mentalidade do grupo não consegue permitir que vá para frente. Conclusão. Há um campo mediúnico, energia do universo, no universo, que protege e permite o crescimento, progresso e desenvolvimento do campo mediúnico individual. Cada indivíduo tem um campo mediúnico também, ao campo do universo. Temos que lembrar que nós não somos os primeiros e nem os únicos seres pensantes no universo. Né? Campo mediúnico não é único e é um campo informado, porque ele vai compor uma forma. Campo mediúnico em cada indivíduo faz o processo de conservar, regenerar, decodificar, reorganizar, adaptar e gerar cultura. Ele é maior que o processo mediúnico e a função do campo mediúnico é proteger também a faculdade mediúnica. O centro espírita é uma usina onde é possível acessar, através do campo mediúnico, energias, frequências diferenciadas
integradas à vida inteligente. Então, através do campo mediúnico, os médiuns podem materializar linguagens específicas que no presente ou futuro possam ser usados pela ciência. Talvez esse seja o grande futuro dos centros espíritas, a hora que eles entenderem a função deles como ciência. O campo mediúnico se compõe processo de integração entre os dois polissistemas, criando pelo campo elétrico, pelo momento magnético e pela ordem, a base para se operar linguagens inteligentes que fazem significações, produzindo significantes de cultura. Bom, quando eu comecei a estudar, minha vontade foi dizer: o campo mediúnico é o campo básico do universo. Que se é ele que mantém e determina os limites do universo? Bom, não sei, para ser pesquisado, mas eu posso dizer que o campo mediúnico é um dos campos básicos do universo. Tá? Possivelmente haverão outros, ele é um dos campos. Qual a relação entre a matéria pura e o vácuo quântico? Quando vocês leem os livros do Laszlo, em alguns momentos ele separa, mas em alguns momentos ele dá a entender que é a mesma coisa, né? Mas, na minha opinião, o vácuo quântico é esse vácuo, esse conceito que a ciência alcançou, que é importantíssimo ela ter alcançado isso. Mas a matéria pura ainda é algo para nós pesquisarmos. E relação entre o vácuo quântico e o pleno cósmico. Também, eu acho que são diferentes. Até o pleno cósmico pode utilizar o vácuo quântico como meio de se estender no universo. Mas temos que estudar. Isso aqui são conjecturas. Então, o que eu quero propor é que saiam daqui pesquisando, né? Como o irmão Grimm falou, pesquisar e não parar de pesquisar. Tem muita coisa para nós estudarmos. Agora, eu acho que as informações que eles nos trouxeram, através das obras, tanto aqui do irmão Grimm, do irmão Leocádio, os livros do professor Mauri, mas também as obras básicas, Gabriel Delany, Ernesto Bozano, nós temos que retomar esses pesquisadores e com certeza vamos encontrar muitas informações, né? Então, agradeço a atenção. Foi bastante coisa, mas eu acho que a ideia foi unir para tentarmos chegar no primeiro momento. Então, se alguém tiver alguma pergunta... Perguntas? Teria como desmembrar e apresentar em várias partes? Oi? Teria... Dá. Eu, quando comecei a fazer a apresentação, eu tinha um objetivo. Mas chegou no momento que eu digo, não, acho que tem que ser tudo a primeira vez, todos esses conceitos, e daí dá para fazer passo a passo. Dá para... Eu acho que uma próxima poderia ser só sobre a questão dos campos informados e dos códigos básicos. Só isso já dá bastante. Paulo, o universo, ele está imerso. Como? O universo, pensando o cosmos, Tá. ele está imerso em campos. Uhum. Porque se os campos contêm todas as informações e contém de tudo que existe, inclusive a memória do universo, então há uma imersão Sim. cósmica. É o campo mediúnico. Quando você pensa... Isso é o campo mediúnico. É o campo... É um dos campos que vai estar ali, tá? Se existem outros, eu não sei. Mas pelo que o irmão Grimm falou, é o campo mediúnico que organiza, que é a memória de tudo isso que nós estamos enxergando aqui. Mas deve existir outros campos também, né? E aí que nós vamos ter que pesquisar. Que se juntam ao campo. Que se juntam ao campo, exatamente. Porque até uma pergunta que foi feita, né, para o Rui, a relação do campo mediúnico com o campo de ação do indivíduo, né? O campo de ação do indivíduo, ele é mais restrito. Ele está relacionado muito com essa interação corpo-físico. O campo mediúnico é mais amplo. Então, é muito amplo. Nós temos que estudar muita coisa. Branco?
Uma palestra excelente, parabéns. Obrigado. Muito pensar ainda sobre o que está sendo trazido hoje, que tem que digerir. Mas queria que você dissesse para nós o que é que você consegue correlacionar entre campo e a saúde da pessoa que está encarnada. Eu acho que é fundamental. O campo... Bom, sempre o irmão Grimm e o irmão Leocádio sempre falaram o seguinte: a cura nunca é de fora para dentro. A cura é de dentro para fora. Quem fica doente, primeiro é o perispírito. É o indivíduo, né? Que, através do perispírito, se reflete na matéria. Então, todo o processo de cura é de dentro para fora. Até o irmão Grimm fala o seguinte: algumas pessoas tiveram uma doença grave, sofreram, mas elas souberam administrar aquilo ali, souberam viver dignamente. Aí um dia elas vão, por exemplo, conforme a religião, elas vão lá num local que é considerado santo. Ela entra e se cura. Não foi o santo, não foi o local. Ela foi criando condições para que ela se curasse. Aquilo é um disparador. Se algum médico que ela confiasse tivesse dado uma aspirina, ela tivesse tomado, ela também se curaria. Então, a cura e a formação da doença são esses campos, é o perispírito, né? Tanto que o irmão Grimm fala o seguinte: tudo que nós fazemos afeta o nosso perispírito. O nosso perispírito já é resultado das encarnações anteriores. Mas tudo que eu faço nessa encarnação, eu estou colocando no perispírito. E na outra encarnação eu vou ter que também... Então, essa questão, essa visão de campos para a saúde e doença é fundamental. Porque aí você coloca a responsabilidade no indivíduo. É ele que tem que se curar. É ele que tem que alterar os seus hábitos para conseguir a cura. Paulo, poderia me elucidar uma coisa a respeito do perispírito? Certo. Tá? Tudo que eu estudei a respeito do perispírito é que quando nós desencarnamos, parte do perispírito que é material fica na Terra. Sim. E parte do perispírito acompanha o espírito, que é o extramental, e que fica eternamente com o espírito. Isso. Né? Fica com o espírito. Eu não sei se chamaria extramental. Eu vi alguma coisa uma vez, o irmão Grimm falando sobre... veja, o espírito sempre vai ter o perispírito. Certo. Né? Quando ele reencarna, ele monta esse perispírito conforme as características do ambiente. Por exemplo, o reencarne de pessoas aqui na Terra tem uma característica. Quando nós montarmos colônias em Marte, como é que vai ser lá o reencarne? Né? Então, claro, né, ele vai ter que se adequar, mas sempre adequado àquele momento. E quando ele desencarna, aí sim, ele fica com aquele perispírito que acompanha sempre o espírito. É nessa visão. Você falou do Delane, mas seria interessante pegar a Gênesis. Como é que é? Desculpe, sim. Você falou de pesquisar o Delane, mas seria interessante pegar a Gênesis, porque na Gênesis já tem algumas coisas que trata que você pode curar a sua doença. Só você cura. Mas o irmão Grimm, ele traz uma linguagem mais científica atualizada, muito mais atual e contextualizada. Seria interessante pegar a Gênesis e trazer certos tópicos do fluido cósmico universal, etc., e trazer para essa nova, sabe, fazer uma... Sim, não, é fundamental. Olha, eu tô relendo agora um livro do Gabriel Delane, muito bom, né? Nós temos que retomar essas obras básicas. Também tô lendo lá as obras de Kardec também. Tem muita coisa importante. Eu acho que nós temos que retomar, trazer, como você falou, com essa nova linguagem. Né? Não é reescrever, como o irmão Grimm critica. Não. É utilizar aquilo ali e mostrar, por exemplo, fluido cósmico universal. Né? Até o termo fluido, para a época, era o possível. Hoje, fluido, você está pensando na água que está correndo, no fluido do automóvel, pensando... Não, é um campo. Mas na época eles não tinham essa visão de campo. Né?
Então, você vê como os espíritos conseguiram passar aquelas informações importantes e atuais, e hoje está se mostrando a verdade. Paulo, tem uma pergunta no chat. E a relação entre o espírito, que não é matéria, e os campos? O espírito manipula os campos? Sim, o espírito, veja, quando você pensa, o indivíduo encarnado é o espírito, através do perispírito, que está agindo no corpo físico, né? Então, o espírito não consegue atuar diretamente na matéria, mas ele faz através de campos informados, né? Então, eu estou aqui falando, é o espírito, Paulo, através do perispírito, se comunica aqui no corpo físico, né? Quando um espírito vai fazer, através de um médium de efeitos físicos, eles vão fazer alguma materialização, por exemplo. O espírito, também treinado, não é qualquer espírito, segundo temos informações do irmão Leocádio e do irmão Grimm, né? Eles têm que ter um treinamento, ele consegue manipular esses campos, né? Então, ele tem, mas tem que ficar sempre claro o seguinte, aquilo que o irmão Leocádio e o irmão Grimm sempre trouxeram. Não é qualquer espírito, não é brincadeira, não é aleatório. A pessoa desencarna, já começa aqui a atrapalhar os outros, né? Vai fazer uma obsessãozinha, vai... Não, são espíritos preparados para poderem entrar nessa estrutura da Terra e poder fazer essas... que são pesquisas, né? São experiências de materialização. O Ronaldo complementa aqui, mas eu digo em termos do campo mediúnico universal, e não no ser humano. Como é que é? Repete, fala um pouquinho mais alto, Ramo. Mas eu digo em termos do campo mediúnico universal, e não no ser humano. Veja, o que eu acho é o seguinte, nós temos que estudar. O irmão Grimm falou que há um campo universal que protege o campo mediúnico de cada indivíduo, né? E que nós só conseguimos fazer essa comunicação com aquilo que nós chamamos, com esse polissistema, né? Mesmo aquelas pessoas, mas eu nunca vi espírito, né? Mas intuição todos nós temos. A intuição é básico do ser humano, né? O primeiro momento de comunicação é a intuição. Todos nós temos intuição, tá? Às vezes, nós fomos tão treinados na visão materialista que nós até banimos esse processo de intuição, mas ele está em nós. E é o primeiro momento do treinamento para você fazer essa comunicação mais plena com os espíritos. Bernardo? Só complementando essa ideia, que o campo mediúnico é altamente suscetível ao campo emocional, né? Então, o indivíduo gera esse campo emocional e interfere no campo mediúnico. Interfere. Mas não que ele vá determinar o campo, né? Ele só interage. Não, veja, é interessante nós pensarmos o seguinte, nós não somos os primeiros indivíduos no universo. Não somos os únicos. Até foi muito interessante que o irmão Grimm trouxe uma vez, está num dos cadernos, mostrando o seguinte, na Terra, época de Cristo, tinha o quê? 10 milhões de indivíduos? 10 milhões, época de Cristo. 2000 anos depois, estamos com quanto? 8 bilhões? Aonde que estavam esses 8 bilhões? Estavam perdidos no espaço? Não, estavam em outros planetas, outros mundos habitados, conforme o Kardec, né? Então, esse campo é universal, tá? E todos os indivíduos estão ajudando a compor, mas há um campo que é interior a todos nós, né? Até nessa pergunta que o irmão Grimm fez, se existiu uma civilização anterior à nossa, né? Ele até dá a entender que talvez tenha existido, né? Tecnológica, mas nós nunca saberemos, pelo menos nessa visão material. Poderíamos com outras visões. A gente pode entender que o papel do médium ele é fundamental no sentido de alcance do campo mediúnico. Sim,
É fundamental. Então, se ele se mantém em equilíbrio, se ele faz o processo de autoconhecimento, se ele exercita sua fé, né? Tem essa autoconfiança, serenidade e, principalmente, a moral e o estudo da doutrina, ele tem um potencial de sim, alcançar gradativamente e esse campo mediúnico e fazer a conexão do seu código básico. Sim, veja, todos nós temos esse potencial e todos nós alcançamos segmentos. Todos nós alcançamos alguns segmentos, mas no momento em que você trabalha daquela maneira que foi colocado ali, né? Estudo da doutrina, uma postura, né, adequada, meditação, reflexão, você vai aumentando a possibilidade. Né? E veja, o irmão Green sempre fala, os médiuns não estão só aqui no Centro Espírita. Os médiuns estão nas universidades, centros de pesquisa. Peguem o Laszlo, né? Todos devem conhecer, o Citro, esse Máximo Citro. Claro que eles são médiuns, eles captaram alguma coisa ali, né? E quem sabe muitos outros indivíduos também, mas às vezes alguns são inibidos. A própria profissão, o protocolo da profissão não permite que eles até exponham. Eles até atingem algum conhecimento, mas eles ficam quietos. Estou falando dessa visão do espiritual. Mas independente da visão do espiritual, na pesquisa normal, os espíritos também estão lá. Talvez os espíritos estejam muito mais, haja mais espíritos no centro de pesquisa, né, do que, por exemplo, num centro espírita que faz um processo anímico. Então, todos somos médiums, e existe um médium dentro do centro espírita, e médium que não está dentro. Sim, a mediunidade é do ser humano, né? E todos têm o potencial e a capacidade de alcançar o campo. Todos. O que a gente pode diferenciar o médium do centro espírita, ele tem essa consciência, essa autoconsciência de buscar isso. É que veja, o que o irmão Green nos disse? Vocês entram com potencial mediúnico. Vocês se tornam agentes mediúnicos. Nós fazemos um treinamento e nós nos tornamos agentes mediúnicos. Né? Então, nós conseguimos explicar melhor os processos. Né? Então, é fundamental esse entendimento, porque, veja, hoje a própria física quântica ela está se aproximando muito desse conceito que o irmão Green, o Kardec trouxe do fluido cósmico universal. Então, são os campos quânticos universais. Então, vocês vejam, as coisas vão, a própria ciência vai se encontrar com a religião em algum momento. Então, os agentes mediúnicos têm a função até de ajudar nessa facilitação da mentalidade. Então, a Terra hoje, ela já tem uma mentalidade, graças, o irmão Green, há uns anos atrás, falou, 51% da população acredita em reencarnação. É uma mudança de mentalidade. Sabe? Então, isso vai provocar grandes mudanças para o futuro. Então, é essa a grande importância dos médiuns. Os médiuns, eles facilitam, eles estão permitindo esse trânsito. O que o irmão Green falou uma vez? Acho que eu não me lembro se foi o irmão Green ou o irmão Leocádio, contrabandista de ideias, não falou uma coisa assim? Não falou, Raul? Ele falou alguma coisa assim. Que não há como você segurar conhecimento. Então, o grande papel dos centros espíritas é permitir a compreensão exata desses conceitos, para que outras pessoas que estejam trabalhando possam também incorporar e seguir. Porque, veja, se fala em obsessão em alguns locais, né? Aquilo cria um medo, cria uma limitação nas pessoas. Quando a pessoa é livre, quando ela entende que não tem esse problema, ela sabe que aquele problema ela está causando, aquela doença ali,
Não é porque tem um espírito que está fazendo obsessão nela. Não. Ela, né, comeu uma feijoada na segunda, aquelas feijoadas com carne, na terça, na quarta, na quinta, na sexta-feira passou mal, tem um espírito obsessor me incomodando, né? Mas é a realidade. Vocês pegam alguns livros sobre ectoplasma, então eles dizem que esses desconfortos que as pessoas sentem muitas vezes, estomacais, é excesso de ectoplasma, né? Mas ele não pergunta o que a pessoa comeu, né? Não, mas então são esses conceitos, eles distorcem tudo e atrapalham. Então a grande missão da SBE é nós levarmos esses conceitos, permitirmos que mais pessoas entendam, né? E que é uma libertação. O espiritismo, nessa visão correta, é uma libertação. Eu acho que podemos encerrar? Obrigado, irmãos.